nos conta de 10 ressurreições descritas nela. Uma dessas ressurreições foi do nosso amado Jesus Cristo, e a outra dos mortos que ressuscitaram no dia de sua morte. Mas quais foram as outras 8 mortes descritas na Bíblia? E hoje nós vamos aprender sobre a primeira ressurreição descrita na Bíblia, que foi o caso acontecido na cidade de Sarapta, que foi a do filho da viúva de Sarapta. Para entender essa história, vamos voltar um pouquinho antes da ressurreição, quando o rei Acabe assume o reinado em Samaria sobre Israel. Mas o rei Acabe foi um rei totalmente que foi contrário aos ensinamentos divinos, ao Deus único, se juntando a uma mulher chamada Jezabel e fazendo coisas que o Senhor não agradava. Por isso o Senhor levantou um profeta. Esse profeta se chamava Elias. Elias foi e profetizou ao rei Acabe pelas palavras de Deus, dizendo que durante algum tempo, 3 anos, chuva nenhuma cairia sobre o país, as terras de Israel, sobre Samaria. Por causa disso, Elias teve que sair da cidade e se esconder em um lugar. Elias então foi e habitou na cidade de Queribe, onde passava o rio batizado pelo nome da cidade, o rio Queribe, aonde eles tomavam a água daquele rio para matar a sua sede, e durante a manhã e a noite, corvos vinham e traziam pão e água, água ele tomava do rio Angélica, pão e carne para ele se alimentar. E assim ele passou alguns dias, muitos dias, sendo alimentado por aquele corvo e por aquele rio. Mas como em toda a cidade, toda aquela terra não havia chuva, o rio acabou se secando, tendo fazer que Elias saísse dali. Então o Senhor falou para Elias: vai até a cidade de Sarapta, aonde eu mandarei uma viúva te alimentar. E assim Elias fez como o Senhor mandou. Ele foi até a cidade de Sarapta, onde ele encontrou aquela tal viúva. E ele disse à viúva: me dê um pouco de água. E a viúva logo foi e trouxe água para o profeta, como assim o profeta havia dito. Aí Elias pegou e disse: agora me dê um bocado de pão vindo da sua mão. Esse pão vindo da sua mão, descrito na Bíblia, era um pão amassado pelaquela viúva. Só que a viúva logo respondeu entristecida: ah, profeta, eu não tenho para te dar. A única coisa que eu tenho aqui é um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu vou preparar um pão para mim e para o meu filho, para que nós comamos e depois venhamos a morrer, pois não temos mais alimento nessa cidade por causa da estiagem da chuva. Então o profeta Elias pegou e falou para ela: faça conforme a tua palavra. Vá e prepare o pão. Mas primeiro, prepare um pão pequeno e traga para mim. A mulher, ouvindo a palavra do profeta, foi lá e preparou o pão pequeno para ele e trouxe até ele. E daí o profeta falou: agora vai e prepara pão para você e para o teu filho. E a mulher foi, e a farinha não se faltou, o azeite não faltou. Deus havia dito que o azeite e a farinha não faltaria na casa dela. E assim foi por todo o período da estiagem de chuva. A chuva durou 3 anos e nesse período nunca faltou nem o azeite nem a farinha na casa desta viúva. O problema aconteceu alguns dias depois, algum tempo depois. O filho dessa viúva acabou adoecendo, ficando muito doente. E essa doença acabou fazendo que ele morresse. Então essa viúva pega seu filho e leva até o profeta e diz: ah, profeta, o que eu tenho contigo? O que eu fiz de mal? Para que tu viesse relembrar de todos os meus pecados e assim me punindo, levando a vida do meu filho. O profeta, entristecido com o que acabou de acontecer, a vida do menino se cessava naquele momento. Ele recebe então o corpo do menino morto em seus braços e leva até os seus aposentos, até o seu quarto, aonde deita o menino na cama e começa a clamar ao Senhor com
toda a sua força, com toda a sua devoção, com tudo, dizendo: Senhor, até esta viúva a qual eu moro, o Senhor me colocou para morar aqui. O Senhor tem afligido, levando o seu filho, Senhor. Então o profeta deita em cima do menino, esticando o seu corpo, fazendo como se fosse uma medida, e ali continuava clamando, pedindo ao Senhor que o fôlego de vida voltasse dentro daquele menino. E o Senhor escutou a voz do profeta. Então Deus faz com que o fôlego de vida voltasse dentro daquele menino. Assim o menino se levanta. O profeta pega ele e leva até a viúva. E lá diz: aqui está o seu filho, respirando, vivo. E aquela mulher então disse: agora eu sei que dentro da sua boca há a palavra de Deus. Agora eu sei. Nós tiramos de conhecimentos dessa palavra. Primeiro, falando sobre o rei Acabe. O rei Acabe preferiu seguir deuses falsos a uma mulher idólatra do que seguir o Senhor. Primeiro passo: sirva sempre a Deus, porque quando tu serve a Deus, o milagre vem. Segundo, não espere, não fique preocupado com o dia de amanhã. Esse foi alimentado por corvos e pelo rio que passava ali por perto dele. Terceiro, acredite sempre em milagres. Aquela viúva já tinha entendido que ia morrer. Estava preparando o último pão para dar para ela e o seu filho, e depois era o fim para eles. Mas a palavra de Deus foi a última que reinou sobre eles, dizendo: o azeite e a farinha nunca vai faltar na tua casa. Entenda, com Deus, o azeite e a farinha nunca vai faltar na tua casa. As demais coisas pode ser que falte, mas o pão de cada dia o Senhor sempre vai te mandar. Isso foi no tempo de Moisés, a qual o povo de Israel estava no deserto, e por 40 anos, todos os dias, o maná vinha para alimentar eles. E assim ainda continua. Deus não manda o maná do céu em forma de um pão, mas Ele mandou o maná do céu em forma de Cristo, em forma de Deus, em forma de homem, em forma de Espírito. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos trouxe o pão vivo, o pão que sacia a nossa fome, não a fome do corpo, mas a fome da alma, porque às vezes a fome da alma mata muito mais do que a fome do corpo. A fome do corpo, ela vai te denegrir, ela vai te fazer ficar ruim, mas a fome da alma, quando a pessoa é triste, angustiada, aflita, esta fome, ela mata muito mais. E a quarta e última é: o milagre sempre vai existir. Mesmo na última circunstância, a gente tem aquele ditado popular: a gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Esse é um ditado popular muito falado, porque a gente consegue, o ser humano consegue dar jeito em tudo nessa vida, menos para a morte. Quando a morte chega, nada mais nós podemos fazer. Mas entendemos, com essas passagens de ressurreição, que Cristo é o dono da vida, que Deus é o dono da vida, e Ele controla a morte, sim. Debaixo dele está a morte, não acima dele. Ele venceu a morte. E um dia nós também ressuscitaremos, como o filho daquela viúva ressuscitou. Um dia nós ressuscitaremos, não para viver nessa terra, porque essa terra já é do maligno. Nós ressuscitaremos para viver numa terra de glória, junto com Deus, uma terra onde o pecado não entra, onde o sofrimento não entra. É sobre essa esperança, é sobre esta terra que nós queremos habitar, que nós falamos, que nós desejamos. A morte é só uma consequência, mas sabemos que nós ressuscitaremos. Essa foi a primeira ressurreição da Bíblia. Então volte amanhã, porque amanhã nós veremos a segunda ressurreição, que é tão linda quanto essa primeira.